A inteligência artificial é a nova fronteira do desenvolvimento tecnológico. Ela muda a lógica de funcionamento da sociedade e já está transformando a forma como as pessoas lidam com o conhecimento em diversas áreas. No programa Cidadania, nós vamos discutir as potencialidades da inteligência artificial e os riscos que ela representa para o ambiente democrático. A nossa convidada é Dora Kaufmann, que é especialista em inteligência artificial e professora da PUC de São Paulo. Dora, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu queria começar com uma pergunta básica. O que é inteligência artificial? As pessoas muitas vezes se perdem nesses conceitos da área tecnológica, tendo em vista que esse desenvolvimento é muito acelerado. Como é que nós podemos definir inteligência artificial? Obrigado pelo convite e parabéns por abordar um tema tão crítico, tão importante hoje. Bom, não é simples explicar o que é inteligência artificial, né? Hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de uma técnica específica, né? Porque tem inúmeras técnicas, mas tem uma técnica que hoje, quando a gente fala assim de aplicações na economia, na sociedade, nós estamos, em geral, a maior parte dessas aplicações se refere a uma técnica com modelo estatístico de probabilidade. O nome dele é Redes Neurais Profundas, em inglês Deep Learning. E essa técnica, ela tem duas categorias. Ela tem a IA preditiva, que faz previsões, e ela tem a IA generativa, que além de fazer previsões, ela cria um texto, uma imagem, um código, né? É onde está a categoria, por exemplo, do ChatGPT. Que é o mais popular hoje. Que é o mais popular, que criou o hype o ano passado da inteligência artificial, né? E ela tem uma mudança, como você falou no início, de fato, a inteligência artificial ela é considerada tecnologia de propósito geral. Então, é uma tecnologia que está mudando a lógica de funcionamento da economia, né? Então, aí um pouco a gente pode conversar sobre... O que seria isso, esse propósito geral? Ela é uma tecnologia que avança muito mais em todas as áreas que outras tecnologias? Não, como eu disse, ela muda a lógica de funcionamento da economia. Vou dar um exemplo. As três últimas tecnologias de propósito geral consideradas foram o carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, depois a eletricidade, que foi a segunda fase da Revolução Industrial, depois a computação e agora a inteligência artificial. Então, é a lógica de funcionamento. Vou dar um exemplo de uma mudança de lógica importante. Por exemplo, nós estamos migrando do mundo de máquinas programadas para o mundo de máquinas probabilísticas, né? Porque, como eu disse, a técnica que permeia praticamente todas as implementações hoje é um modelo estatístico, né? Então, quando nós temos máquinas programadas, se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar sempre a mesma coisa. Uma máquina programada, ela só se modifica se você mudar o programa. Perfeito. Então, quando você está avaliando, por exemplo, risco, monitoramento de risco, ou se ela está, como se diz na linguagem jurídica, se ela está em compliance com as regras, as normas, as regulamentações, as leis, você só precisa verificar no início. Quando você está falando de máquinas probabilísticas, que são máquinas habilitadas por sistema de inteligência artificial, ela se modifica ao longo do tempo. Ela funciona de uma maneira completamente diferente. Então, você tem que... À medida que vão entrando mais dados, ela vai se modificando e tem outros fatores que fazem com que ela se modifique. Então, a avaliação de risco, que é muito importante para as organizações que estão usando a inteligência artificial, você precisa monitorar ao longo de todo o tempo, não é só na partida, né? Então, você tem, além do que, quando a gente está falando de modelo estatístico de probabilidade, ela já tem o que se chama variável de incerteza intrínseca, né? Porque é sempre uma probabilidade. Então, tem mudanças assim, muito grandes, como eu disse, na lógica de funcionamento da economia. E essas mudanças, elas vão atingir toda a sociedade, todos os segmentos, todas as áreas? É porque você disse que é uma mudança radical. Vai atingir tudo? Vai ser possível a gente viver à margem desse desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial? Eu acho que já não é. Já não é. Eu acho que assim, hoje eu não identifico nenhum ramo de atividade, nenhum setor de atividade que não esteja usando a inteligência artificial. Isso não quer dizer que hoje ela prevalece nas organizações, seja públicas, privadas, também não é verdade, né? O uso, a gente verifica assim nas organizações em geral, que ainda é um uso muito pontual, para uma determinada função,
por exemplo, tem sido muito usado para fazer seleção de currículos, compatibilizar o perfil da vaga com o perfil dos candidatos, no chatbot, na comunicação com o seu público-alvo. É um processo ainda em transição. Agora, você está falando de organizações. Os indivíduos também, isoladamente, hoje já estão usando inteligência artificial. Na educação, por exemplo, as pessoas já estão usando também individualmente? Eu acho, assim, o que aconteceu em 30 de novembro, quando foi lançado o ChatGPT, que também tem as soluções, o Gemini do Google, tem a Llama da Meta, mas o ChatGPT, sem dúvida, é o mais popular. Isso colocou... O que foi uma grande inovação? Tiveram várias inovações dessa solução de inteligência artificial chamada ChatGPT. Uma delas é uma interface que não precisa... Você pode se relacionar com a inteligência artificial, com essa solução ChatGPT, sem ter nenhum conhecimento prévio. Basta perguntar. Basta perguntar. Até as crianças estão interagindo. Então, isso mudou a relação com a inteligência artificial. Foi a primeira vez que eu posso entrar lá sem ter conhecimento nenhum e me relacionar, fazer perguntas. Então, isso trouxe um hype mesmo, trouxe uma popularização, digamos assim, em relação à inteligência artificial. Então, hoje tem diversos usos. Você falando sobre as pessoas, ela tem ajudado as pessoas a se capacitar melhor para o exercício das suas funções. Porque essa solução está embutida em vários aplicativos, né? Então, não é só também o ChatGPT, eu tenho o Midjourney, eu tenho outras soluções de produzir imagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que eu preciso produzir imagem, eu tenho vários aplicativos de inteligência artificial disponíveis no mercado, e muitos deles gratuitos, que eu posso acessar para melhorar a imagem que eu tenho que produzir. Se eu produzir um texto, né, eu sou mesmo jornalista, ou tenho que fazer um texto, por exemplo, uma mensagem em marketing, né? Toda a área de indústria criativa chamada foi bastante afetada positivamente e negativamente. Positivamente porque tem um impacto no trabalho muito grande, que a gente pode voltar a esse assunto, mas positivamente no sentido de ajudar as pessoas. Então, eu tenho que fazer um texto, eu posso pedir, por exemplo, para o ChatGPT fazer o texto e eu fazer o ajuste, né? Pois é, mas então, você falou dos aspectos positivos que a gente consegue identificar, e eu quero chamar a atenção para um que, na minha visão, é negativo, e eu quero saber a sua opinião. As questões éticas. A sociedade está preparada para enfrentar as questões éticas que isso envolve? Olha, são inúmeras as questões éticas, né? É também difícil falar no geral. Cada setor de aplicação, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança, na justiça, cada área de aplicação tem as suas questões éticas específicas, né? Agora, para mim, o maior impacto social é sobre o trabalho. Então, tem uma mudança, de fato, nós estamos vivendo um processo de expansão de um processo já em curso desde meados do século passado em relação à automação, né? Então, você vê, por exemplo, a indústria automobilística, ela é considerada no Brasil um dos setores de maior empregabilidade, que mais empregava pessoas. Hoje é só entrar no YouTube e você vai ver como é que faz carro. Robôs, né? São máquinas fazendo máquinas, tem muito poucas pessoas numa montadora. Então, isso já é um processo de automação programado. O que está acontecendo é a inteligência artificial está expandindo esse processo, o que se chama automação inteligente, porque ela está entrando em funções que a automação programada não entrava. Então, tem uma expansão. Isso está substituindo efetivamente, cada vez mais, pessoas que faziam aquelas funções. Eu não vejo nenhum indício de substituição de profissões, mas eu vejo claramente substituições de tarefas, de funções dentro das profissões. Qual que é o futuro do emprego, então nesse contexto? Mas só complementar, pelo outro lado, tem um outro lado que é importante, o fato de que capacita pessoas até com pouca qualificação a se qualificar melhor, a se preparar melhor para o exercício daquelas funções. Então, qual é o resultado, que é a sua pergunta, o futuro, não se sabe ainda, né? Eu acho que é tudo muito novo para a gente prever o que vai acontecer. Qual é o resultado final desse positivo e desse negativo? O quanto vai capacitar as pessoas, empoderar as pessoas para exercer melhor suas funções, ou quanto vai, de fato, substituí-las. São dois processos, dois fenômenos que estão acontecendo simultaneamente. Inclusive, nós podemos imaginar que surgirão até novas funções. Já estão surgindo novas funções, mas as novas funções que estão surgindo, elas precisam de qualificação.
né? Então, não são, primeiro, em termos de numérico, aparentemente, elas são muito menores do que as funções que estão sendo automatizadas. E, além disso, elas precisam de qualificação, né? Em geral, as pessoas que exerciam, pegar vários exemplos, pegar o chatbot, né? Então, vamos pegar o telemarketing, né? Então, sei lá, o telemarketing, não sei se todo mundo sabe, mas você tem sempre um curador, né? Você telefona para fazer uma reclamação, alguma coisa, o operador ele tem na tela dele uma série de possibilidades script, né? de respostas em relação àquela pergunta. Isso é curadoria. Em geral, quem fazia curadoria do telemarketing, de um data center, de um atendimento através de pessoas, não consegue migrar para fazer a curadoria do chatbot habilitado por inteligência artificial, porque requer tipos de conhecimento diferentes. A interface, pessoas e máquinas, muda, né? Então, precisa de qualificação. Então, esse é um dos grandes desafios. Por isso que eu acho que é imprescindível que tenha política pública, né? A política pública é fundamental. Se a gente vê, por exemplo, as estratégias, hoje mais de 60 e poucos países têm estratégia de inteligência artificial. Eu fiz um estudo das 8 principais, que eu julguei principais. Todas elas incluem a questão da reeducação das pessoas, o que fazer, como apoiar do ponto de vista do Estado, da política pública, as pessoas que estão sendo deslocadas e como capacitá-las para atuar nesse novo ambiente de trabalho. E as próprias pessoas, qual que deveria ser, na sua opinião, a postura delas diante dessa nova fronteira tecnológica, diante desses novos desafios? Aqueles profissionais que já estão hoje no mercado, já estão inseridos no mercado, como eles devem se colocar diante dessa nova tecnologia? Olha, eu acho que primeiro tem que tentar superar o medo, né? No imaginário nosso, acaba ficando um medo em relação à inteligência artificial, porque são os que os filmes de ficção científica retratam, né? Então, esquece isso. Pensa que é um modelo estatístico de probabilidade e que tem inúmeras limitações, né? Além de ser, como eu já disse, sempre uma probabilidade, mas ela tem inúmeras limitações. Essa técnica ela foi reconhecida em 2012 e ela começou a ser usada em larga escala em 2016, 2017. Então, é muito recente. Ela ainda está em muita experimentação. Então, eu acho que o que as pessoas têm que fazer, quer dizer, o que eu sugiro que as pessoas façam é, primeiro, tentar se desvincular do medo e se capacitar, né? Entender a lógica de funcionamento. Eu não acho que... Eu vou fazer um paralelo que não é muito bom, mas serve. No carro, né? Você dirige? Sim. Então, eu também dirijo. Você sabe fazer um carro? Consertar um carro? Alguma. Nem eu. Mas o que a gente sabe? A gente sabe o funcionamento de um carro. Sim. Então, quando você tem um obstáculo, você sabe que você tem que desviar. Sim. Quando você está de frente de um sinal ou farol, depende de onde, da onde que está, você sabe que você tem que frear e não acelerar. Então, esses fundamentos, né? O que é essa tecnologia, como é que ela funciona? Então, por exemplo, se eu estou interagindo com o ChatGPT para melhorar as minhas funções, eu tenho que saber que é limitado, que vão ter informações que não são verdadeiras. Não é só a questão da alucinação, quando ele responde o que não tem nada a ver, mas mesmo o responde... Porque ele apresenta, por exemplo, o resultado, sintaticamente, o texto é muito bem feito, que dá uma ilusão de que ele está correto, mas não está. Então, se eu for interagir com qualquer um desses aplicativos que tem inteligência artificial, eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo, né? Então, eu estou pedindo para algum desse aplicativo para me auxiliar, mas eu tenho que ter um certo domínio do tema do que eu estou pedindo. Não vou confiar plenamente nele. Não posso confiar nem plenamente, nem nada. Eu tenho que saber, porque aí ele me auxilia, né? Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um texto, eu posso fazer várias perguntas e ele me dá, digamos, 4, 5 textos. E aí eu pego, eu tenho um ponto de partida, né? Eu não preciso começar do zero. Aí eu pego aqueles textos que ele produziu e produzo o meu texto, mas eu tenho que entender do assunto, minimamente. Senão eu vou colocar questões erradas. Tem vários exemplos que estão acontecendo no mundo das pessoas reproduzirem exatamente o que um aplicativo desse oferece e está equivocado, tem erros, né? É um pouco também, olha, o ChatGPT, a tecnologia por trás dele foi pensada para o Google Tradutor, né? Então, a gente tem essa experiência. Pega lá
Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que quando a gente pega para traduzir, vamos supor, do português para o inglês, né, no Google, a gente sabe que a gente tem que fazer ajustes, porque é a mesma coisa, é a mesma lógica. Vamos pegar o Netflix. Todo mundo, desculpa, mas muita gente usa Netflix, né? O que acontece? O Netflix tem 2 sistemas de inteligência artificial. Um que classifica o perfil das séries e dos filmes e o outro que classifica o perfil das pessoas, dos assinantes. E aí entra um outro sistema de inteligência artificial que faz a recomendação. Todo mundo... O YouTube também, não só Netflix. Não, qualquer desses sistemas de streaming, eles fazem a recomendação. Aí o que acontece? Se você assiste 4, 5 séries coreanas no Netflix, só entra coreano. Você já enjoou de coreano e ele não para de assistir coreano. Então, isso é para a gente lembrar as limitações. Né? Então, se ele fosse, de fato, tão sofisticado quando alguns querem ver, o que ele deveria identificar? O que tem de comum das séries que eu gostei, independente da origem do país, mas ele não faz isso, ele faz uma correlação muito básica. Né? Se eu assistir 4 coreanos, quer dizer que eu só gosto de filme coreano. Ou então, se você assistir um vídeo com um anúncio de algum produto no Instagram, em qualquer rede, ele fica te oferecendo aquilo ali. Aí não é inteligência artificial, aí é um outro sistema, né? Dentro da internet, dentro do ambiente digital, tem várias tecnologias, tem várias técnicas diferentes funcionando. Mas eu dou esse exemplo do Netflix e do tradutor, é só como aviso assim, olha, é a mesma técnica, é a mesma tecnologia. Se no Netflix ou qualquer outro stream, como você lembrou, no YouTube, qualquer um deles, é limitado a correlação e como no tradutor tem muitos erros, é isso que a gente tem que estar atento. Então, no que a gente está pedindo para o nosso trabalho, a chance de ter erros é muito grande. Então, nós temos que conhecer o que a gente quer e ele vai nos auxiliar. Hoje, a inteligência artificial é um parceiro do especialista, do profissional especialista. Você não pode considerar como soberano o que ele está indicando. No sistema educacional formal, né, na escola, a inteligência artificial ela pode ser um aliado ou ela é um risco? Olha, tudo depende de como você usar. Aliás, como toda tecnologia. A tecnologia sempre pode ser um aliado ou pode ser um risco. Né? Hoje, pelo menos os estudos que a gente fez assim, no Brasil, não tinha ainda um sistema de fato, porque a grande contribuição, no meu ponto de vista, para a educação da inteligência artificial é a personalização do aprendizado. Né? Cada um de nós aprende de forma diferente e, tradicionalmente, o ensino ensina da mesma forma para todo mundo. Né? Então, a possibilidade de você ter um aprendizado específico para cada característica, para cada do aluno, isso é um grande avanço. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, não temos ainda, de fato, esse tipo de plataforma implementado nas escolas públicas e privadas no Brasil. O que começou a ser usado foi o ChatGPT. Né? Até mesmo porque os alunos estão usando. Né? Então, as escolas que se prepararam para isso tiveram que trazer, eu acho certíssimo... Não adianta proibir, né? Eu tenho que trazer da melhor forma. É um erro. Eu acho que tem que trazer para o ambiente, inclusive para educar os alunos em relação aos riscos, a como usar melhor essa tecnologia. Né? Então, o ChatGPT... pelo que eu acompanho, também está já incorporado, mas ainda é tudo muito no início, né? A gente tem que mudar a metodologia, não é trazer uma tecnologia simplesmente, né? Da mesma forma que todas as tecnologias digitais, não é trazer a tecnologia, você tem que mudar a metodologia, por isso que é um processo mais demorado. Como é que você incorpora, de fato, na dinâmica da educação, aquelas novas tecnologias. Nós temos visto a inteligência artificial ser usada na chamada deepfake, né? Por exemplo, na política já se vê muito isso. É você produzir um vídeo com voz parecendo de um político, de uma pessoa, de uma personalidade. Você acha que isso é um risco para o nosso ambiente democrático? Como nós podemos evitar que esse risco se extrapole para dentro das instituições? Olha, esse é um assunto muito importante. Esse ano, nunca na história da humanidade tiveram tantas eleições quanto temos em 2024. Né? Mais de 50% da população adulta vai votar esse ano e eleições importantes. Tem a eleição dos Estados Unidos, para presidente dos Estados Unidos, em novembro, tem a eleição do Parlamento Europeu. Tem eleições importantes no mundo inteiro e tem aqui a nossa eleição para o municipal, para os vereadores e prefeitos. Né? Então,
várias partes do mundo, esse tema da inteligência artificial no uso durante a campanha eleitoral é um tema que está colocado. Recentemente, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, baixou uma norma, né? Baixou uma norma e inclui vários procedimentos em relação ao uso da inteligência artificial. Eu até escrevi isso no jornal o Globo, eu sou colunista da Época Negócios sobre inteligência artificial, mas eu colaboro às vezes para o Globo, para o Valor, e eu escrevi um artigo que eu defendia e que continuo achando isso, que deveria ser proibido o uso de inteligência artificial para fazer peças de campanha, peças de campanha, né? Então você vai produzir, porque a alternativa que o TSE introduziu na resolução é você colocar um label, né, um rótulo, dizendo que é inteligência artificial. Eu acho isso pouco eficiente, porque eu acho que a maior parte das pessoas nem entende o que é isso e aí a peça vai circular, né? Mas é toda uma discussão. E também a gente tem que levar em conta que qualquer regulamentação, inclusive do TSE, é em relação à campanha oficial. Mas como é que você impede, digamos, os apoiadores? Aquela campanha que acontece sempre, os apoiadores, e mesmo apoiadores criados pela campanha oficial, né? Então, é uma questão. Uma das minhas sugestões também que eu acho que é o caminho para tudo, é você conscientizar as pessoas, né? Eu gostaria muito que o TSE fizesse uma campanha até a eleição de campanha intensa, para alertar as pessoas, para conscientizar as pessoas o que é deepfake, como é que ela se produz, como é que você percebe, como é que você evita passar adiante uma peça de campanha que seja fake, né? Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem, melhor preparadas elas vão estar. Então, eu entendo que você defende algum tipo de regulação da inteligência artificial. Não, totalmente. Eu defendo regulamentação, porque, veja só, tudo, se a gente pensar, não é regulamentação de inteligência artificial. Nós vivemos num ambiente tudo regulado, né? Nós não estamos... Às vezes dá a impressão que, vamos regulamentar a inteligência artificial é uma coisa nova. Não, pensa no Brasil, você não lança um brinquedo, você não lança um remédio, um medicamento, né? Você não lança um carro, você não lança nada que você não passe por um processo de verificação, de aprovação, de regras já definidas, regulamentações já definidas para aquele setor, né? Então, é a mesma coisa. Se você está lá, eu criei uma faculdade, criei uma escola, tudo eu passo pelas normas, no MEC. Então, sempre eu tenho as normas, né, em qualquer. Então, o que a gente tem que fazer, hoje, eu acho que é a única atividade, ou a única que não está regulamentada é a inteligência artificial. E tem um impacto muito grande sobre as pessoas. Então, tem que ser regulamentado. O Estado tem o papel de proteger a sociedade, né? Então, isso é fundamental, é o papel do Estado. Os órgãos dos estados, as agências regulatórias setoriais, o Congresso, tem vários órgãos dentro da gestão pública responsável por regulamentação. Então, eu acho que tem... Agora, não é fácil a regulamentação, né? É uma longa conversa, mas agora, em 13 de fevereiro, o Parlamento Europeu votou a proposta europeia, que é muito extensa, muito complexa, é o primeiro arcabouço regulatório para a inteligência artificial, mas eu tenho muitas questões de como é que implementa uma regulamentação tão complexa, né? Então, está em discussão. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta que é título de um livro seu. Você escreveu um livro cujo título é A Inteligência Artificial vai suplantar a inteligência humana? E aí, vai ou não vai? Olha, primeiro que eu acho que hoje o que tem de inteligência artificial não é criativo, né? Essa técnica que eu me referi, redes neurais profundas, em inglês deep learning, ela busca padrões em grandes conjuntos de dados. É como se ela fizesse um resumão do que já foi produzido, né? Então, se você faz um resumão de tudo que já foi produzido, que estão nos dados que nós, seres humanos, geramos, significa que não tem nada novo, né? Porque é o que já foi feito.
Então, essa parte de criação, as peças, por exemplo, que o ChatGPT põe um texto, o Midjourney tem uma imagem, são inéditas, porque nunca foram feitas antes, mas não são criativas. São baseadas em outras... Em tudo que já foi feito. Então, eu acho que o espaço da criação, da inovação, está absolutamente, hoje, no momento, está reservado por seres humanos. Então, é isso que é uma reserva de mercado para a gente. Que assim continue, né? Tá bom, o futuro eu não sei, mas hoje, sem dúvida, é isso. Tudo que a gente pensa de diferente. Eu fiz alguns testes, né? Pedi para o ChatGPT, por exemplo, eu tenho que escrever muitos artigos. Para escrever um artigo, eu não usei nada. Por quê? Porque quando eu acabei de ler, eu não me lembrava nem o que eu tinha lido, porque era o óbvio. Ele trouxe um artigo óbvio. E tudo que eu tento escrever nos meus artigos é ter um argumento diferente, é uma pergunta diferente, uma questão diferente, né? Eu articulo as informações de uma forma diferente, para levantar, para participar do debate, para participar da produção de conhecimento. E ele não, ele me trouxe assim, o resumão óbvio, básico de tudo que já foi falado sobre aquele assunto que eu estava perguntando. Então, não me servia para nada. Então, é isso que é um pouco isso. Mas tudo, a minha recomendação principal é a experimentação. Eu acho que é muito difícil ter regras, assim, roteiro, como usar a inteligência artificial. Eu acho que as pessoas têm que experimentar. À medida que você vai experimentando, eu acho, por exemplo, em relação ao ChatGPT, eu pelo menos percebo na interação com as pessoas que aquele deslumbramento de janeiro, fevereiro, do início do ano passado, né, não tem mais. À medida que as pessoas vão experimentando, elas vão vendo as limitações e elas vão descobrindo como é que ajuda, mas como é que são as limitações. Então, é isso que eu acho que tem que fazer. Eu tenho lá a minha função, eu entro e procuro, quais são os aplicativos, aí me informo para saber se quem produziu aquele aplicativo tem reputação ou não, se alguém recomendou, eu testo, né? Eu tenho que verificar para até começar a usar mesmo profissionalmente, e aí depois eu vou interagindo, e aí vou percebendo como é que me ajuda e quais são os limites. Dora, muito obrigado pela entrevista. Agradecemos também a sua audiência. Você pode já acessar essa entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, acione lá o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.